host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso para saber o tema de hoje, né? A gente vai falar hoje sobre transformando a dor em força. A história inspiradora da minha super convidada, Adriana, que vai inspirar muito também você, a sua história. Então, bora que eu vou apresentar quem é a Adriana. A minha convidada de hoje, ela é terapeuta com foco em constelação familiar sistêmica. E o objetivo dela, sabe qual é? É florescer de dentro para fora. Ela fala que começa aqui de dentro. Então, imagine o que a gente vai conversar hoje. E ela também tem o propósito de ajudar a nutrir a sua essência e despertar a sua força. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Adriana! Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E é uma alegria imensa poder compartilhar e ajudar também através do Compartilha Cast esse momento de o que nós podemos fazer para ajudar as outras pessoas. As nossas histórias, elas inspiram outras pessoas. Com Estou certeza. muito feliz. Eu que estou muito feliz, sabe por quê? Porque você veio lá do Paraná. Sim. Você enfrentou aí tantas horas e está aqui comigo agora, trazendo sua energia. Então, por favor, Adriana, obrigada por você Eu que estar agradeço. aqui, ó. Relaxa e aproveita que a gente está aqui, ó. Pega a sua caneca, faz de conta que tem aí um chá. É uma água, tá, gente? Mas faz de conta que tem um relaxante aí, um chá e bora conversar. Um presente, né? Um presente. E vamos contar tudo para todo mundo que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, que eu tenho certeza que está todo mundo curioso, como eu, que eu quero saber tudo, não vai me esconder nada. Quero saber como tudo começou, de onde surgiu a sua vontade, a sua ideia de você começar a trabalhar com constelação familiar. De onde que tudo começou, né? Porque sempre tem aquela história, olha, nem sempre foi assim, então conta pra gente, Adriana. Para ser bem sincera, assim, eu até pensei o que muitas vezes as pessoas têm sonhos que trazem desde lá da infância. Nunca pensei em ser terapeuta. Quando criança, eu pensava que eu queria ser professora. Ah, é? E com o tempo foi passando, as coisas foram se mudando e eu trabalhei como empregada doméstica, depois trabalhei em outras empresas e também fui vendedora. E eu amava vender. Então, era o que eu gostava de verdade, eram as vendas. Só que chegou um momento que eu trabalhei numa empresa e quis ter a minha empresa. E quando eu tive a minha empresa, não durou muito tempo e veio a falência. Nesse momento, eu caí lá no fundo do poço mesmo, posso te dizer. Por quê? Eu vivi sem saída, me senti assim, poxa, parece que eu sou um fracasso. Mas foi naquele momento ali que algo me despertou, que eu precisava olhar para outra coisa. Ainda quis depois continuar sozinha, vendendo e tudo, mas o meu chamado já era outro, eu já sentia, eu precisava olhar para algo diferente. Porque nesse meio tempo também, eu perdi o meu pai. Então, foi em 2010. E ele faleceu muito jovem. E eu levava uma vida assim, uma vida, para mim estava tudo certo, tudo muito bom. Não achava que eu tinha problema nenhum. Só que eu tinha um problema que eu carregava com ele, no qual eu me sentia rejeitada por ele. Isso você está falando você com seu pai? Isso. Entendi. Por quê? Eu comprei muitas brigas dos meus pais. Eu olhava com o meu pai com os óculos da minha mãe. E depois disso, eu entrei numa depressão profunda. Quando seu pai faleceu? Exato. Daí eu falei assim, eu quero olhar para algo diferente. Eu preciso saber por que eu estou aqui. Então, foi um momento muito difícil para mim.
E eu decidi, a partir desse momento, fazer um curso. Eu falei assim, eu quero ser delegado e vou fazer direito. Eu comecei a fazer direito, mas eu sentia muito incômodo, muito ruim. Fui numa audiência, quando eu vi aquela audiência, eu falei, nossa, mas é mentira, eu não quero isso para mim, eu não quero mentir. Não, eu desisti. E naquele momento eu falei assim, Senhor, me mostra um caminho. Eu quero transformar a minha dor, eu preciso tirar disso aqui. E eu fui fazer psicologia. Na psicologia eu fui porque eu queria me curar. Só que é totalmente diferente do que a gente imagina. Mas esse processo começou aí a partir desse momento. Daquela dor profunda de ter perdido seu pai. Exato, E você então falou, é agora. exato. É interessante você trazer isso para mim, Adriana, porque você estava com depressão, você acabou de me dizer. Isso. E como que a gente consegue sair no meio desse furacão todo acontecendo e ter forças para ir atrás de mudar dessa situação, né? Eu pensava assim, eu não posso ficar da forma que eu estou. A minha mãe sempre foi uma mulher muito forte. E sempre falava assim, vamos, tem que fazer acontecer, tem que fazer acontecer. Então, acho que muito dessa força minha veio dela. Não foi um momento fácil. Por quê? Eu perdi tudo, tudo. Mas esse momento me fez voltar para mim. Porque até então eu vivia o externo. Tudo era para o outro. E a partir dessas perdas, eu pude voltar para a Adriana. O que está acontecendo aqui? Esse é um processo que eu estou vivendo já há 12 anos. Uau. Então, eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, ainda bem que eu não desisti. Porque ouvia vozes para fazer as coisas, e naquele momento eu falava assim, eu preciso sair daqui. Tem algo a mais. Eu posso fazer algo mais. Essas vozes, quando você estava no meio da depressão, aquelas vozes que normalmente, quando a gente está muito, muito deprimido, chega até a pensar em suicídio? Sim, exatamente. E eu lembro que eu estava deitada assim na cama e do lado tinha os remédios que eu tomava e eu ouvia vozes assim, toma tudo, toma tudo. E eu fui lutando contra isso. Não foi fácil. Não é, muitas vezes, para muitos clientes, não é fácil, mas existe uma saída. Existe você querer buscar e falar assim, o que que tem aqui? O que eu ainda preciso olhar? E nesse caminho, eu pude fazer as pazes com meu pai, mesmo depois de falecido. Porque eu pude perceber o quanto ele me amava. Do jeito dele, né? Do jeito dele. E foi quando eu ouvi um vídeo do padre Fábio de Mello, que o pai dele também era alcoólatra. E sempre ele tinha muita vergonha do pai. E eles não tinham condições financeiras. E todas as vezes que ele ia para a casa do pai, o pai comprava o melhor sabonete para ele tomar banho. Eu sempre esperei um eu te amo e um abraço. Eu nunca tive. E a forma dele falar para mim eu te amo eram as ligações que ele fazia. Ele me ligava várias vezes ao dia. E essa era a forma dele dizer eu te amo. Isso aí eu só pude ver depois que eu comecei a olhar para mim, me conhecer melhor. E separar que a relação dos meus pais é uma coisa e a relação de pai e filho é outra. Então, esse momento, e a cada ano que chega a véspera de fazer aniversário dele, eu acesso a algo maior. Que ele amava nós, sim, da forma dele. Que mesmo chegando, muitas vezes bêbado em casa, ele trazia para nós um doce. Nunca deixava faltar nada. É muito interessante isso você falar e eu tô sentindo toda a sua emoção aqui comigo, Adriana, porque como a gente começou o episódio dizendo que a sua história não é diferente da minha, né? E as nossas histórias podem inspirar todas as histórias que estão nos assistindo Sim. ou nos ouvindo agora. E comigo não foi diferente. Eu não tive um pai alcoólatra, meu pai ainda é vivo, graças a Deus. Mas eu também nunca ouvi do meu pai eu te amo, nem abraço, nem beijo.
Mas quando eu trabalhei esse meu autoconhecimento, né? Que isso a gente vai trabalhar para a vida inteira, Sim. isso é muito importante, ó. Você que tá aqui, que você fala assim, eu tô cansada, não aguento mais fazer terapia, mas é assim mesmo, tá? Porque cada dia a gente vai descobrindo uma coisa nova e a gente vai ressignificando outra, a gente vai voltando naquele negócio, a gente volta e vai, né? Mais ou menos parecendo um elástico. Mas quando eu comecei de verdade a trabalhar profundo, foi quando eu percebi a importância da gente saber desse amor que a gente tem a ilusão que a sociedade impõe, né? Tudo que Sim. aparece nas novelas, livros, filmes e tal. E não, amor é muito maior do que qualquer eu te amo, porque tem gente que fala eu te amo só da boca para fora, né? Exatamente, exatamente. E sentir esse amor dessa forma, que era dessa forma, hoje eu falo assim, poxa, eu queria tanto aquela ligação. E é por isso que eu digo para muitas mulheres, homens também, que têm problema com seus pais, faça as pazes enquanto ainda é tempo. E eu sei que existe vários exemplos de várias coisas que isso aconteceu, mas nós podemos fazer diferente. E isso mudou totalmente a minha vida e vem mudando. Que lindo isso, Adriana. E eu sinto muito de verdade que isso é de verdade, porque tem tantas pessoas que até repetem isso para ver se elas acreditam, porque eu sei que é muito desafiador, né? Como eu disse, não só com meu pai, eu tive, diferente de você, você teve desafios com seu pai, eu tive com a minha mãe, e a minha mãe também já é falecida. E graças também a todo esse meu trabalho de autoconhecimento foi quando eu consegui ressignificar a minha dor da ausência da minha mãe em amor. E eu pude, antes dela falecer, conseguir resolver tudo aquilo que eu precisava resolver. E eu tenho certeza que isso me ajudou muito a me tornar quem eu sou hoje. Sim. Então, gratidão por você estar compartilhando aí um pouquinho da sua história, mas eu sei que tem muita coisa ainda aí, que isso não é nem uma vírgula do que Não. pode acontecer aí. Esse é um pequeno começo Ótimo. de toda essa história. E que pode... É o que acontece, né? Eu posso ajudar outras mulheres. Quantas pessoas já chegou lá no meu espaço e muitas vezes julgando o espaço, alguma coisa nesse sentido, e depois elas chegam até a minha sala e, sem querer, eu começo a compartilhar a minha história, a pessoa começa a chorar e já aconteceu um episódio que a pessoa falou assim, eu quero te pedir perdão. Porque eu cheguei aqui, eu sentei ali na frente, eu julguei. Mas eu tenho problema com meu pai. Só que ele ainda é vivo. Eu falei, se eu pudesse te dar um conselho, faça algo. Se meu pai estivesse aqui hoje, eu abraçaria ele. Mas se a gente consegue abraçar ele, Sim. né? A gente pode dizer que seria no astral, né? Sempre, tá? Porque ele nunca... Ele tá aqui, né? O tempo todo. E uma coisa que você comentou assim, como que você fez, né, da questão da depressão e tudo, eu acredito em Deus, em algo maior. As pessoas acreditam no que elas quiserem, mas para mim é Jesus. Ele me deu muita força para eu ter fé, para perseverar. Porque muitas pessoas, eu já ouvi homens falando para mim assim, eu teria desistido. E você é muito forte, você decidiu continuar. Você enfrentou toda a situação. E eu decidi enfrentar. Desistir não é uma opção. E nunca vai ser. E aí você traz para mim, logo no começo, que você desde muito menina, né? Passou aí por vários desafios, muito jovens, que você até trabalhou como empregada doméstica e depois começou a fazer direito, depois você foi até fazer psicologia. Qual foi o momento que você descobriu que precisava mesmo ressignificar, que você veio trabalhando, você já estava me contando aí um pouco do caso do seu pai, mas em que momento que você ali estudando, daí você falou, peraí, eu tenho um problema com meu pai, eu vou... Conta mais pra gente dessa história, já que vem bem de muito cedo, Adriana. Quando eu cheguei no máximo mesmo da minha dor, eu falei, eu preciso buscar algo diferente.
Eu acho que quando eu fugi de casa com 13 anos, eu engravidei com 13, ganhei com 14. Então eu era só uma menina que eu queria fugir de tudo que eu vi, do que acontecia, mas eu não sabia que eu estava indo para um caminho assim. Eu sou muito grata em ser mãe. Eu falo para ela assim: ainda bem que você me deu o privilégio de ser mãe ao menos uma vez. E mas foi muito desafiador, Imagina, 13 anos. porque eu era só uma menina, me separei com 16 e eu precisava fazer algo diferente. Então eu falava assim, eu preciso buscar algo diferente. E eu fui muito julgada também, até muitas vezes pela minha filha. Hoje o nosso relacionamento mudou. Mas lá, hoje eu entendo ela. Por quê? Eu tinha que fazer as coisas acontecerem. Eu não tinha tempo para cuidar. E você nem tinha maturidade, né, Adriana? Para mim era uma boneca. Era uma boneca ali, só que uma boneca viva. E precisava de mim. Então, foi um momento assim que foi desafiador mesmo. E eu percebi, com o tempo foi passando, que a história só estava se repetindo. Então, foram essas coisas todas que aconteceram. Eu falava assim, eu preciso fazer algo diferente. Você disse que isso já aconteceu na sua vida, através de outras pessoas que Sim, dentro da sua família. sim, E você só estava repetindo a mesma coisa por sim. questão mesmo de energia. Porque minha mãe fugiu também de casa por causa do meu avô. Então, não que ela fugiu, ela casou muito cedo. Então, ela queria fugir de uma situação e ela se casou também muito cedo. Ela viveu casada com meu pai até ele falecer. Então, De novo, repete padrão, né? E isso, hoje que a gente tem mais consciência, que a gente tem a oportunidade, né, de ter conhecimento, porque antes tudo isso acontecia porque as pessoas não tinham informação, não tinham conhecimento. sim, E hoje, por isso que existe o Compartilha Cast aqui, para a gente poder levar informação para as pessoas, entendendo que não é porque sempre foi assim que precisa continuar, né, Adriana? exato, exato. Por isso que eu falo, toda mudança começa dentro. E nós florescemos de dentro para fora. A história que foi contada, ela não precisa ser o final lá. Você pode fazer ela diferente. E nós temos um caminho. Qual é o caminho? Ah, mas eu não sei, eu me sinto perdida. Mas tem como olhar para isso. Por muito tempo, eu me senti perdida. E como você começou a olhar para isso? Você estudava isso na faculdade? Como que você chegou a ter esses conhecimentos? Na faculdade não era tão. Não entrava muito a fundo nessas questões. Tudo começou a mudar em 2019. Eu me formei em 2019, fevereiro, e eu achava assim, mas eu não quero atender só assim. Eu não quero ser engessada. Eu quero fazer algo diferente. Os clientes querem resultados, eles querem resultado um pouco mais rápido. Não que vai ser assim mágico e vai, mas não da forma. E daí eu fui fazer outros cursos. E eu comecei a atender com terapia floral. Esses foram os meus primeiros atendimentos. Ali já aconteceu muita mudança. Porque querendo ou não, por mais que eu não trazia falava que eu era psicóloga, mas todo o conhecimento da faculdade, ele está comigo e eu levo ele, Sim. né? Então, a partir desse momento, eu comecei os atendimentos. Só que foi evoluindo tanto as coisas que eu falei assim, tá faltando algo. Falta alguma coisa para esses clientes. Eu falei assim, e vinha aparecer para mim, constelação familiar, constelação familiar. Eu falei assim, eu vou fazer, vou procurar. Na pandemia, em fevereiro, antes de entrar a pandemia, eu consegui um curso em Santa Catarina. Eu fui lá presencial fazer. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, é isso. Mas não é para os clientes. Eu preciso me curar ainda mais. Daí eu percebi que aquilo lá, eu falei, comecei ali, só que daí fechou, por causa da pandemia, e eu queria buscar mais. Daí eu fui fazendo outros cursos.
É a partir desse momento que eu percebi o quanto eu repetia, o quanto eu vivia relacionamentos frustrados, o quanto eu vivia escassez financeira. Daí foi despertando eu e para mim olhar para as coisas de forma diferente, até olhar para os meus pais. Então você começou a fazer curso que você falou, isso aí eu vou fazer uma especialização para os meus clientes, né, para os meus pacientes, isso. Mas na verdade era o universo trazendo para você continuar no seu processo de autoconhecimento, de autoamor e transformação. Exatamente. Inclusive eu vim um curso aqui em São Paulo e em algum momento lá numa dinâmica precisava falar assim, escrever como se Deus estivesse falando comigo. Depois de um ano eu encontrei essa carta. E uma das frases estava assim: primeiro eu vou mudar você, para depois você mudar o outro. Uau, meu Deus! A hora que eu vi aquilo lá para mim, assim, eu comecei a chorar. Eu falei assim, meu Deus, um ano. Eu escrevi em 2023, eu achei ela em 2024, em outubro de 2024. Eu falei assim, tem algo maior. E fez todo sentido, porque primeiro eu estava passando, e nós sempre estamos passando pelo processo de cura. Porque eu falo assim, que é todos os dias esse processo. Então, quanto mais assim, mais eu me aprofundo, mais eu busco, mais eu vivo. E você está falando que, então, você é formada em psicologia e hoje você usa dentro da sua terapia a constelação para fazer todo esse processo, Adriana? Isso, eu sou formada... A gente está até antecipando aqui, porque você está me trazendo informação, já estou curiosa, quero saber tudo. Eu sou formada em psicologia, mas eu não atendo como psicóloga, somente como terapeuta. Porque na minha cidade o pessoal fica muito em cima. O CRP fica muito em cima. Então, eu vejo muitos psicólogos que são consteladores. E para mim não ter esse impasse, eu acho assim que a gente não deve ficar brigando, eu não tirei meu CRP. Então, eu atuo somente como terapeuta. Mas, lógico, que eu trago toda essa bagagem. Porque eu falo assim que a gente não precisa brigar por espaço, por querer... todo mundo tem o seu espaço. Para mim, fez mais sentido fazer dessa forma. E as coisas vêm fluindo desde então. E hoje, então, você é consteladora? Sou terapeuta sistêmica, consteladora e mentora de mulheres. Uau, que demais! E como que é esse trabalho de terapeuta sistêmica? A pessoa vai lá com você, então eu vou lá e te conheci aqui, eu falo, Adriana, tenho esse desafio hoje, você vai trabalhar essa situação e tem uma continuidade ou só um atendimento? Como que funciona isso? Tem uma continuidade. Você vai me trazer um tema, às vezes a pessoa chega para fazer uma constelação e depois da constelação eu percebo que ela tem mais coisas para aprofundar ainda um pouco mais. Então eu indico o processo terapêutico. Às vezes eu indico 5 sessões, 10 sessões, depende muito de cada cliente. Porque a pessoa fala assim, eu já resolvi aqui. Mas a gente sabe que o processo não é dessa forma. A constelação ajuda muito, sim, muito. Ela transformou e transforma a minha vida. Só que a gente precisa olhar para as outras partes também. Porque às vezes você olha ali, você identificou algo, mas como que eu lido com isso? Como que eu consigo fazer? Então, nesse momento, eu também indico a terapia sistêmica. Eu já fiz constelação sendo... parte do processo, né, ajudando na constelação, sim. Eu não sei como que chama isso dentro da constelação, mas não fui eu constelada, foi uma outra pessoa e eu estava sendo... eu nem lembro o que eu fui, se eu fui o pai ou se eu fui a mãe, quem que eu representei. Mas eu senti que eu estava sendo constelada junto, né? E depois eu mesma fui constelada, sozinha, tanto presencial quanto online. Já participei, né, de grupo e tal. E eu percebo, daí você me corrige se eu estiver errado, que isso eu acho muito importante. Que quando a gente sai de lá, a gente sai com muita energia, a gente sai totalmente transformada, a gente quer sair abraçando todo mundo, beijando, porque a gente sai realmente diferente. Mas ao passar dos dias, as coisas voltam a ser como elas já estavam. E aí, essas percepções eu começo a sentir comigo. É isso mesmo? Isso. Por isso que eu falo,
Você acessará algo, mas o que você vai fazer com isso que você acessou? Muitas pessoas conseguem lidar e fazer assim, eu preciso olhar de forma diferente. Outras voltam para o mesmo lugar. Por isso também a indicação, porque é muito normal. Porque seu sistema quer que você muda? Muitas vezes não. Tá acostumado com aquilo, né? Exato. Então, assim, é um desafio. Até os clientes que marcam mesmo sessões, eu falo assim, olha, vai acontecer de tudo para você não ver. Mas esse é um momento. Ou você enfrenta, ou você... E muitos me falam assim, hoje eu ia desmarcar. E a sessão, assim, foi algo, assim, acessou algo. Eu falo, tá vendo, se você tivesse desmarcado. Daí eu explico. Por quê? Nosso sistema não quer que a gente mude. Então, é um trabalhar mesmo. E até você, do cliente, pensar assim, eu quero realmente ser mudado? Eu estou preparado para isso? Então é importante que a gente faça essa pergunta antes de começar qualquer processo, né, Exato. Adriana? Isso é muito interessante. Vou falar uma coisa que vem, que até Jesus falava para a pessoa, você quer ser curado? Antes dele curar. Porque muitas vezes o que te adoece, você acha que não tem a saída, que não tem caminho, e você deve ficar ali. E não é. O seu passado, ele não te prende, ele te fortalece. Eu, por muitos anos, eu falava assim, é culpa do meu passado, é culpa do meu pai, é culpa da minha avó. Mas eu preciso assumir a minha responsabilidade. Tá, aconteceu o que aconteceu, o que eu vou fazer daqui para frente? E a gente tem que sair da postura de vítima. Mas como é desafiador, né? Porque é muito Muito. mais fácil a gente ficar lá, ó céu, ó vida, ó azar. Mas com isso, o que acontece? Você vê o colega do lado, tá deslanchando, tá fazendo acontecer, você fala assim, mas o que é? Ah, porque ele tem mais privilégio, ele tem... Não, é porque ele tenta. Que ele vai para ação, né? Eu lembro de uma vez que eu estava passando muita dificuldade, que foi quando aconteceu da falência, e tinha um casal que me inspirava muito. E eles tinham dinheiro. E ela conversava muito comigo, ela também é psicóloga. Ela conversava muito comigo, dela falava assim, eu pensava assim, nossa, eu queria ter o dinheiro. E ela falava assim para mim assim, você tem vida, vai caminhar ao ar livre. Muitas vezes nessa fala, eu senti raiva lá atrás. Mas hoje eu vejo o quanto faz sentido, que não era o dinheiro. Só que muitas vezes nós ficamos presa no dinheiro. Na energia do dinheiro, né? E se torna o quê? Escrava. Sim. Você sabe que tudo isso que você está falando aqui foi tema do nosso almoço, né, Amanda? Que a Amanda está nos bastidores aqui assistindo tudo. A gente falou disso e, ó, nada é por acaso mesmo, né? Meu Deus do céu, que... Eu nem sabia nada, Nem hein? sabia nada mesmo, porque só tava eu e a Amanda lá, menina, mas é. A gente falou de tudo isso e o quanto é importante mesmo a gente entender e ter a consciência mesmo do que realmente faz sentido, né? Porque, como você falou, eu via lá aquele casal que me inspirava, eles tinham dinheiro, mas o que faz sentido realmente para você? E quando ela te trazia uma fala, até te dava uma raivinha, né? Que você falava, peraí, mas quando a gente tem a consciência, isso que é o mágico, que é o mais gostoso, quando a gente tem a consciência, daí os milagres começam a acontecer, né? Sim, total. Hoje eu falo assim, faz todo sentido que não é só o dinheiro. Por que será que também eu vim a perder tudo? Porque se é só status, não vai ficar. Ou você está aqui para você fazer algo maior pelo outro, que é a questão sua, que você faz aqui no Compartilha Cash, levar informações para mais pessoas, ajudando outras pessoas, porque ajuda muito aqui. As informações, os convidados que vêm aqui traz. Então, nós precisamos despertar. Esse é o momento de despertar. E tem a fala de Jesus que fala, desperta, ó tu que dormes. Exato. Olha, eu fiquei toda arrepiada aqui. Exato. Desperta, ó tu que dormes. Porque realmente, quando a gente desperta, daí começa tantas coisas maravilhosas a acontecerem. Exato. É incontáveis, né? Maravilhoso. Mas eu quero voltar ainda quando você fala para mim que você começou muito cedo, né? Porque você foi mãe aos 13 anos. Sim. E por conta desse processo você teve que
falou, agora tem uma responsabilidade aqui. Eu tenho uma boneca na minha mão, mas ela precisa comer, ela precisa de todos os cuidados necessários, e para isso a gente precisa de dinheiro. E aí você foi começar a trabalhar, e você disse que você foi empregada doméstica. Foi. Fui empregada doméstica Você tinha 13 anos? 16. 16 anos. Foi o primeiro trabalho que eu encontrei. E eu percebia que nós passávamos muita dificuldade. E eu percebi que nesse emprego, o que que eu gostava? É até feio falar, mas é realidade. Eu gostava de ir lá para comer. Não, mas era porque você Eu era não uma tinha... criança para limpar, eu até limpava. Porque eu fazia as coisas. Mas não sei se eu fazia a altura, mas eu gostava de ir lá para comer coisa diferente. E hoje, minha mãe, quando veio embora para o Paraná também, ela veio para trabalhar de empregada doméstica. Olha só. Depois de um tempo. Porque você sabe a história, mas você não liga. A partir do momento que você começa a se autoconhecer, aí as coisas começam todas a fazer sentido. Como repete? Eu não fiquei muito tempo nesse lugar, mas eu precisava fazer algo. Eu tinha uma filha. Por mais que eu voltei a morar na casa dos meus pais, então eu tinha 16 anos, daí eu voltei a estudar, fui trabalhar, porque eu precisava fazer algo. Meu pai falou para mim, você precisa se virar. Falei, então tá bom. Só que também nem tudo é flores. Por quê? Tô falando a Adriana. Como você é nova, você quer se divertir. Então agora que você já saiu de casa, que o teu pai já tentou segurar assim, mas você quer fazer o quê? Se divertir. E talvez isso também era uma das queixas da minha filha. Mas pensa comigo, tudo que você fez era o que você sabia fazer, certo? E aí aconteceu que você também não tinha informação para fazer diferente. Nada. Ali que vai fazer. E outra que você trouxe aqui para mim, você repetiu tudo inconsciente Sim. do que sua mãe tinha feito. Uhum. Exato. E daí quando você despertou, você começou a fazer tudo diferente. E esse momento desse despertar também acontece muitas vezes quando nós estamos vivendo questões de relacionamento também. Porque ali desperta as nossas maiores dores. E relacionamento, para mim, é um desafio. Eu confesso, é um desafio ainda. Então, nós vamos trabalhando, curando algumas partes, outras a gente vai tentando ali ajustar, mas ainda é muito desafiador para mim. Por talvez eu sempre ter que fazer assim. A minha mãe, eu sempre ouvi isso. Não dependa de homem nenhum. Isso ficou na sua cabeça. Não dependa de homem nenhum. Então, eu tive que fazer o quê? Eu tive que ser forte. Eu tive que fazer acontecer. E isso, infelizmente, deixa a gente um pouco travada. Totalmente. Porque, assim, os meus maiores desafios teve toda essa coisa, mas é questão do relacionamento, desde os 13 anos. Mas eu também não tinha. Como que eu posso olhar para esses homens de forma diferente se eu não conseguir olhar para o meu pai na época? Então, por isso que eu digo, é uma construção tudo isso. Eu estou no caminho. E cada dia é uma nova descoberta. E isso que eu queria trazer também, Adriana. Nós temos muita pressa. Porque somos humanos, né? A ansiedade grita, ferve, ainda mais nós mulheres que somos muito hormonais. Quem aqui que está me assistindo, me ouvindo, você mulher, não tem uma ansiedade que às vezes você quer morder a cabeça de alguém. Verdade. E mais ainda, não é só essa ansiedade de querer morder alguém. A gente tem algo para resolver e a gente quer que resolva agora. É agora. Não, mas é agora. E opa, eu já aprendi tudo, já ouvi tudo. E daí vai lá e faz tudo de novo igual, não é? Exato. Porque não é do nosso jeito. Muitas vezes eu falo assim, passei por tantas situações desafiadoras que eu falo assim, o que eu posso fazer de diferente agora? Eu quero do meu jeito não deu certo até agora. Então eu mudei. Senhor, o que o senhor quer para mim? Me mostre, porque eu cansei.
Será que cansou mesmo, Adriana? Não sei. Lógico que não. Você tá aí a todo vapor. Você não veio para São Paulo para fazer curso, para fazer um monte de coisa? Sim, Se você tivesse cansada, você estaria aqui, mulher. mas eu falo em questão dos relacionamentos, como são desafiadores. Ah, tá bom. Nesse sentido. Dos outros, não. Eu busco e faço acontecer as coisas. Mas, de uma certa forma, você está trabalhando, inclusive, a parte dos Sim, relacionamentos. Então, também. você não cansou. Sim. Ih, ainda calma, que tem muita coisa aí que te espera, mulher. Bem, Vem! E olha, se prepare. Se prepare. Acho que você não está preparada para o que vem, não, hein? eu recebo. Ah. E agora, ó, aqui, ó. Olha essa mulherada. Elas estão assim, na primeira fileira, todo mundo com balde de pipoca, todo mundo ouvindo, e elas querem saber, porque elas também enfrentam um monte de desafios, iguais os seus. O que que você, que já viveu tantos desafios, que você hoje trabalha em e eu tenho certeza que não é só com mulher que você trabalha com todos os públicos. O que que você diria para essas mulheres, para esses homens, para todas essas pessoas que estão nos assistindo? Qual é a direção que você fez para você e que você hoje indica para os seus clientes, seus pacientes? Para eles se permitirem se conhecerem. Porque o autoconhecimento, ele liberta. Se eu não tivesse buscado ajuda, se eu não tivesse buscado me autoconhecer, talvez eu seria aquela Adriana lá atrás. Teria continuado aquela vida da forma que era. Por isso que eu digo, o autoconhecimento, ele liberta. E eu digo, quem tem oportunidade, busca ajuda. Eu atendo muitas pessoas, chegam até mim e falam assim, mas eu não tenho problema nenhum. Eu falo, conte mais. Ontem foi um caso, atendi um caso, a pessoa falou para mim assim, eu não tenho problema, eu não tenho problema com o pai, não tenho problema com mãe, eu não tenho problema nenhum, estou tendo problema só com a minha esposa. Eu falei, vamos fazer um exercício? Vamos. Aí ele fez o exercício tudo, falei, agora você lê para mim em voz alta, ele leu, e eu falei assim, a sua esposa é parecida com a sua mãe? Ele, total! Eu falei assim, mas você falou que você não tinha nenhum problema com ela. Daí a ficha caiu assim, as lágrimas veio, porque nós temos que parar de mentir para nós mesmos. Todos nós temos algo que precisa ser olhado. É difícil quem não tem uma situação. Muitas pessoas conseguem levar a vida e vai levando e tá tudo bem. Só que outras, em algum momento lá na frente, a conta vai chegar. Como chegou para mim. Então, hoje chegam muitas mulheres com questões de rejeição, de medo, com ansiedade, muita ansiedade. E são essas mulheres que eu falo assim, existe um caminho. Homens também. Meu público hoje eu busco direcionar mais para mulheres. Mas os homens, eles chegam. É impressionante isso, porque se conectam, né, com a sua energia. Exato. Ô, Adriana, e quais foram os principais bloqueios que você teve, assim, emocional mesmo dizendo, e que você vê hoje nos seus atendimentos, né, com as mulheres, até muito parecido, né? E como que nesse processo desses bloqueios que você teve, como que é para você, na hora que você está atendendo, você fala, peraí, será que eu estou só atendendo ou será que isso vem para eu ainda continuar trabalhando em mim? Isso acontece com você? Muito, muito. Porque, assim, os nossos clientes, eu falo que são nossos espelhos. É o espelho. Então, muitas demandas que chegam, eu falo, todo mundo tem o terapeuta certo. Por quê? As demandas são parecidas. Então, nesse processo, a gente também tem que tomar muito cuidado. Por isso, de buscar sempre o autoconhecimento. Por quê? Se você se espelha muito ali, se você, como que eu posso dizer, que
Chega aquele momento que você fala assim, nossa, mas é totalmente a minha história. Se você já evoluiu, você pode ajudar um pouco mais. Mas se você ainda não olhou para isso, você fica ali travada junto ali com o cliente. Como que pode? O que que você pode falar para ele, para a evolução dele? O que que você pode trazer para trabalhar para ele ver as coisas de forma diferente? Mas ao momento que você está falando, você está, inclusive, falando para você, né? Um reflexo, você fala, olha, faz tal coisa. Né? A pessoa fala, tá bom, eu vou fazer tal coisa. Daí você fala, eu falei para fazer tal coisa e eu mesma ainda não fiz. Muitas vezes, sim. Sim. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu tô falando isso para você, porque comigo aqui não é Quem diferente. nunca? Aham. Daí eu já anoto no meu Acontece muito. bloquinho aqui, eu falo, lição de casa para você também. Aham. Né? Porque isso acontece. E você consegue trazer para mim qual foi o seu maior desafio em todo o seu processo? Você já trouxe o seu pai. Teve mais algo que... Eu acho que é a falência. Porque ali eu perdi. Quando veio a falência, veio o fim do meu relacionamento. Veio abaixo um sonho que eu queria muito. E ali eu cheguei no fundo do poço. Eu acho que foi uma consequência de quando meu pai faleceu, que eu não sabia identificar, que eu tinha que ser forte, eu tinha que fazer acontecer. Só que ali, a partir daquele momento ali, as coisas começaram só a descer. Então, acho que foi ali no fundo do poço, ali naquele momento que eu falei assim, que eu preciso fazer algo. Eu falo que Deus me quebrou. Eu era um vaso. E ele fez em caquinhos. E muitas vezes eu esperava, e você até comentou há pouco, mas vai demorar quanto tempo? Quanto tempo? Não vai? Cola aqui, que solta ali, cola lá, quebra lá. Há quanto tempo? Só que eu sei que ele ainda estava me moldando e ainda está. Então, eu cheguei ali no fundo do poço. Fui humilhada. Ouvi palavras que eu não recomendo para ninguém. Muito triste. Mas foi aquele momento que me despertou também. Tem um cântico, né? Eu conheço porque quando criança, eu frequentava. Eu tenho uma tia muito querida que, inclusive, vindo para a gravação, a gente ficou conversando bastante. Hoje ela mora em Portugal e ela é da igreja presbiteriana. Eu não sou evangélica, mas eu sempre tive muito contato com essa minha tia e a Sim. gente ia no final de semana. E eu lembro que tinha uma música que falava assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Olha aí, ó. Eu me dei uma de Deus aqui agora, né? Deusa Samu, que é a nossa, em comum, eu e a Amanda, foi minha psicóloga, foi psicóloga da Amanda também. E a Deus, ela tem um grupo que todo dia ela manda uma mensagem e no final ela canta. Mas eu não podia, porque essa música de vez em quando eu trago na minha vida, assim. Sim. Porque, como a gente estava falando, né, de ansiedade, de processo, tem horas que a gente está ali. E quanto mais a gente agradecer, ficar nesse flow, né, a gente vai continuar ali. Mas somos hormonais, vivemos no planeta Terra, temos desafios. E tem horas que a gente cai, nessas horas que a gente Somos cai. a lua. Somos. Cada tem A fase, né? as fases. Então, nem sempre vai ser só lá em cima. Muitas vezes vai ter aqui embaixo também. É. Mas quando você está aqui embaixo, você olhar e pensar assim, o que eu preciso aprender aqui? Muitas vezes quando a gente chega aqui embaixo, fala assim, mas de novo? Mas vai acontecer de novo, vai... Mas comece a se perguntar, o que eu preciso aprender aqui? Por que eu estou repetindo esses padrões, né? Exato. E isso você faz bastante no seu processo, não só na constelação, você faz isso nos seus atendimentos terapêuticos, de trazer para os seus clientes esse processo. E às vezes é uma sessão, às vezes 5, às vezes 10 e às vezes Exato. eterno, né? Tem clientes, assim, os clientes não ficam tanto tempo, depende muito do cliente.
Mas tem cliente assim que com 5 sessões tem muito resultado. Eles acessam algo ali, para eles fez sentido e mudou. Eu tenho um empresário que ele chegou para mim com muita ansiedade. E ele tinha acabado de mudar para o crescimento dele. Saiu de um barracão para ir para outro. E ele falou, eu não quero. Eu não quero investir 70 mil, eu quero voltar lá para aquela casa e ficar lá. Eu falei, por quê? Não, porque não quero, não quero. Nós fizemos 5 sessões. Chegou um tempo, não muito tempo, menos de 6 meses, ele mandou para mim assim, eu comprei minha casa. Eu falei, oi? Eu falei, sua mulher reclama tanto que você não compra. Eu queria tanto a casa. Comprei minha casa. Aí eu comprei o barracão também, comprei outro barracão. Eu falei assim, uau. Eu falei assim, até quero que você me fale sobre isso. Escreve sobre isso, por quê? Tanto medo, tanta ansiedade. Queria voltar para trás. Ele se trabalhou e vê onde ele está. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu fico feliz em ver a transformação dos meus clientes. Maravilhoso. Saber que você pode ali ser instrumento. E teve até um episódio também que uma vez eu recebi que eu ia trabalhar com mulheres. Até que a gente estava falando questão da igreja e tudo, eu recebi e falei, uma pessoa chegou para mim e falou assim, você vai ajudar mulheres a passar pela mesma situação que você passou. Eu olhei para a pessoa e falei assim, mas eu não vou. Eu não quero, eu quero só atender o homem, porque o homem não é chato e o homem é bem melhor para a gente trabalhar. Cuspiu pra cima e caiu na testa. Pois Deus foi falando, mas depois eu entendi. Eu não queria, porque eu não queria olhar para as minhas dores. Porque ia bater muito com as minhas questões. E depois que eu entendi isso, hoje o meu público é maioria mulheres. E realmente, é aquele chamado lá que eu ouvi lá atrás, há 12 anos que eu neguei. É o processo, né? É, Você, além de fazer a terapia, junto à constelação, você também tem uma mentoria? tem. Como que é o nome dessa mentoria? Mentoria Florescer. Ah, que foi o que eu falei no começo. Isso. São para mulheres que querem florescer, buscar mais a sua essência. Porque muitas vezes ficamos adormecidas. E nós precisamos olhar para essas coisas e falar assim, o que eu posso fazer? Porque eu falo, tudo começa dentro, de dentro para fora. E como funciona essa mentoria? São 5 encontros online, onde cada semana a gente vai trabalhando um tema específico. Então, no primeiro encontro, a gente vai trabalhar nossas raízes, que são as questões de pai e mãe. No segundo encontro, a gente vai trabalhar questões da criança interior e as feridas emocionais. No terceiro encontro, a gente vai trabalhar a questão do masculino e feminino, da energia. No quarto encontro, a gente trabalha a questão da prosperidade feminina. Quem diz que mulher não pode ser próspera? E no quinto encontro é o florescimento da mulher plena. E é uma mentoria em grupo? É em grupo e online. Então, nós começamos agora. Foi o primeiro encontro, assim, e foi muito especial. Porque daquela menina que passava todas as coisas, que tinha as necessidades dela. E hoje se tornar aqui, ser mentor e ajudar outras mulheres, esse momento para mim foi... Eu falei que eu nunca mais vou esquecer, do dia 31/5. E esse episódio está sendo gravado agora, começo de abril, mas ele vai ao ar em breve. Uhum. Já tem novas turmas aí para começar? Porque você falou que começou agora. Quando que termina essa mentoria? Termina agora final de abril e a próxima vai ser em junho. Em junho. Então, provavelmente esse episódio já esteja indo ao ar antes dessa mentoria. Então, se você tiver interesse, olha aí, ó, já se junta com a Adriana e vamos fazer todas as mulheres florescerem. Por isso que tinha flores lá fora. Quem que trouxe flores? A Amanda me trouxe flores. Essa menina é terrível, né? E um bilhete maravilhoso. Ah, meu Deus. Ela sabe tocar na alma. Essa menina é muito especial mesmo. Muito, muito, muito. Eu sou muito grata de ter ela junto comigo. Tá vendo?
É Se eu maravilhoso. estou florescendo hoje, também devo a ela. Eu também, assim. Muito. Ela, quando eu não vejo muitas coisas, ela consegue enxergar e ela me traz. E eu acho que muitas vezes também alguma questão dela numa reunião nossa, eu acho que Da mente. dá, dá match. É maravilhoso. É muito bom. É tão importante isso, né? Da gente estar cercado de pessoas que têm a mesma energia que a gente, que têm a mesma vontade e que nos ajuda, né? Porque. E eu sinto mesmo que tudo isso acontece porque você está trabalhando de dentro para fora. Daí, quando você se permite, o universo fala: agora já tô pronto, vou te mandar. Você pediu, tô te mandando. Agora se Exato. prepara como que você vai receber tudo isso, né? Por muito tempo eu neguei todo esse chamado, essa busca, eu negava. Não, mas ainda não estou preparada. Não, mas ainda não é. Não, mas ainda. E ele sempre. Essa semana eu fui mexendo nos papéis, o florescer já estava escrito lá atrás. Só que quando você escreve, você não dá atenção para aquilo ali. E eu achei muito importante, até fiz a Wanda me ajudou, fizemos um caderno do Diário do Florescimento. E quanto é importante a gente ter um lugar só para anotar as coisas. Para depois você voltar. E não tá em folhas aleatórias, coisas que você já poderia estar fazendo lá atrás. Mas eu também acredito. Tudo tem o tempo certo. Sim, mas muitas vezes as pessoas procrastinam esperando esse tempo chegar de alguma forma. Acho que vai vir uma luz, Deus vai aparecer na frente. O que que eu, Vivian, recomendo, como também mentora de pessoas, coloca a data. Mesmo que essa data possa não acontecer. Porque aí você tira a procrastinação, você pega a procrastinação e coloca dentro do saco de lixo ali e fala, Exato. fica aí amarrada. Aí quando a gente coloca, daí você fala, eu sei que tudo tem o seu processo, mas provavelmente você vai olhar para aquela data e falar assim, ainda falta alguma coisa. Mas você sabia uma coisa que você falou da procrastinação? Você sabia que ela também está a serviço da vida? É? Me conta mais a respeito. Como? Se você não procrastinar, se você fazer o que você precisa ser, o que precisa ser feito, você vai prosperar. Você vai atingir mais pessoas. O que você perde? O seu tempo? E se você prosperar, muitas vezes você fica diferente de quem? Nós somos muito mais leais do que livre. Aí você fala assim, não, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer do meu jeito. Eu sempre fui, eu quero fazer do meu jeito, tal, tal. Não, nós somos muito mais leais do que livre. Nós fazemos de tudo para voltar. Para voltar o quê? Para pertencer ao nosso sistema. Se os nossos pais não puderam prosperar, como que você vai prosperar? Então, nós temos que observar. Todo mundo fala assim, mas eu procrastino. Mas o que você pode olhar além da procrastinação? Que não é só procrastino, tem algo a mais. Porque se você não procrastinasse, se eu não procrastinasse, onde eu estaria? Então, ainda ali tem algo que está a serviço da vida. E é isso que nós precisamos acessar. Quando nós acessamos isso, você consegue dar passos. Não vou falar que você vai fazer algo assim, eu já vou começar fazendo tudo que precisa ser feito, mas você começa a dar passos. Você não Sim. está mais travado ali no mesmo lugar. Você vai fazendo devagar, Exato. mas vai tendo esse processo, entendendo, né? Eu entendo e aceito e recebo esse aprendizado porque é isso mesmo que eu sinto. Tenho sentido cada vez mais, né, nesse meu processo. Porque muitas vezes sai apavorado, não, porque tem o prazo, né? Mas daí você tá no maior ansiedade do mundo, você não tá vivendo no presente, que você precisa sentir, né? De você estar no mindfulness, né? De você estar ali naquele momento de, peraí, deixa eu sentir o gosto dessa água, deixa eu sentir o cheiro dessa flor. Não, você sai fazendo, daí depois você fala, tá, mas pra onde que eu fiz pra quê? Pra chegar aonde? É exatamente isso. Exato. Mas a gente está falando aqui por uma enorme quantidade de pessoas. E
tenho certeza que muitas pessoas ainda falam: ah, mas a Adriana falou isso, então eu vou ficar ali, então esperando ver o que eu preciso trabalhar. Daí sim entra essa tal procrastinação de você falar: não, você já sabe o que é, agora Exato. vai fazer, mas precisa dar o passinho mesmo que ele seja pequenininho, certo? Tem que colocar em ação, Isso. porque senão você não vai sair do lugar. Então você já sabe, você acessou algo. O que eu preciso fazer agora? Deixar a criança e se tornar adulto e fazer o adulto acontecer. Porque é o Sim. adulto que faz acontecer. Sim. A criança vai continuar procrastinando. Acolher a criança, né? E falar: Exato. ó, agora eu já sou adulta. Exato. Ai, mulher, será que a gente está aqui? Isso é uma sessão de constelação? É uma sessão de terapia? Tô achando, vocês estão achando, gente? Que coisa mais maravilhosa tudo isso. Muito, muito maravilhoso. E qual foi o maior desafio que você teve com clientes? Foi um cliente que eu atendi que a mãe marcou para ele ir. E ele chegou e olhou para mim. Depois da sessão, fui trabalhando e ele negava muitas coisas, mas ele chegou, olhou para mim, eu vi que o rosto dele se transformou. Ele falou assim: eu sei de onde você veio. Eu sei a sua história. Naquele momento me deu um gelo assim, eu olhei e falei assim: aqui não. Pensei, olhei para ele e falei assim: nós viemos do mesmo lugar. E é por isso que você está aqui. Ele se transformou na hora, ele voltou, me gerou medo. Eu falei assim: agora, como que eu vou fazer? Mas eu enfrentei a situação, depois ele até voltou a fazer as sessões, mais sessões, mas algo queria me intimidar ali. Então, acho que esse foi um dos maiores desafios que eu vivi nessa questão. Os outros a gente tem desafios no dia a dia, porque assim, eu sempre falo para o cliente, se você quiser 50%, os outros 50% nós vamos caminhar juntos, porque eu não consigo fazer nada sozinha. Muitas vezes eu vejo clientes reclamando assim: ah, eu fui naquela terapeuta, não foi boa. Eu fui naquela psicóloga, não foi boa. Mas será que você estava realmente aberto para aquele momento? Agora eu encontrei a pessoa certa, porque talvez agora você está disposta ou disposto a olhar para isso. Então nós temos que observar muito a nossa fala. Ah, não deu resultado aquilo que eu fiz. Você se empenhou? Porque você vai lá. Se você querer que usar eu só como muleta, não vai ter resultado. Com certeza. Agora, se você tivesse de frente aqui com aquela menina de 13 anos, o que você diria para ela? Não desista. Tem um caminho. A história que te contaram não é o que você vai viver a vida toda. Você pode e vai florescer. Talvez por outros caminhos. Mas não desista. Ai, meu Deus, segura. Ai, como diria o Galvão Bueno, haja coração aqui. Olha, Adriana, eu acho que a gente poderia continuar aqui falando um monte de coisa, mas a gente tem o nosso tempo limitado aqui. Sim. Eu amei conhecer essa história. Eu sei que tem muita coisa aí que você não me contou, que você não contou pro pessoal, mas fica para uma próxima vez. Quando você voltar para São Paulo de novo, quero você aqui para a gente continuar nesse bate-papo. Tem muita coisa ainda para a gente contar. Sim. Antes de finalizar, eu sempre peço para minha convidada compartilhar aquela mensagem final para que quem esteja nos assistindo e nos ouvindo fale: caramba, Adriana, obrigada. Muito obrigada. A história que começou em você, ela pode ser mudada. Ela pode ser transformada. E existe um novo caminho. Se você escolher
buscar, fazer diferente, olhar para você, existe um novo caminho, onde você pode sim florescer em todas as estações. Deus tem um chamado para vocês. Nós temos que parar de querer tapar os ouvidos e não querer ouvir. Então, mulheres, homens também que estão aqui assistindo, olhem para vocês. Chegou o momento de fazer diferente. A partir de 2025, nada mais será como antes. Chegou o momento de despertarmos. A partir do momento que você desperta, você floresce. Uau, a gente devia ter colocado aqui as flores, né, na mesa, porque é tanta flor que eu tenho certeza que muitas mulheres, só de ter escutado, muitos homens também, né, todo o nosso público aqui está nos assistindo, nos ouvindo, está aí. Muita ingratidão para você. Agora deixa os seus contatos para quem está nos assistindo, nos ouvindo, fala, agora eu quero saber mais, Adriana, ó, olha aqui para a câmera do meio que o nosso diretor está dizendo e fala como que eles chegam até a Adriana. Através do meu Instagram, que é Adriana Boing Oliveira, e também pelo telefone 43 99133 3010. Será um prazer recebê-los nas minhas redes sociais, poder ajudá-los de alguma forma. E eu sou muito grata a Vivian por esse convite, por intermédio da Amanda. E que trabalho lindo, maravilhoso. Muito obrigada. Poder compartilhar e poder ver o seu trabalho, ajudando outras pessoas também. Talvez muitas mulheres da sua família não puderam falar. E hoje você está aqui trazendo não somente a sua voz, mas a voz de outras pessoas, de outras mulheres, homens que vêm até aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a parabéns. você. Muito obrigada a você, Adriana. Porque, sim, ó, tem que ficar perto do microfone, senão a gente não consegue transmitir a informação. Mas, sim, eu descobri que o meu propósito de vida era ajudar as pessoas. E lá em 2018, quando eu tive esse chamado, eu não sabia direito como que ia ser. E ao longo desses anos, né, que já se completa aí de 2018, que foi dia 30, eu até marco que é dia 31 de maio, vai fazer aniversário de novo para hoje. Eu passei por vários processos, né? Eu comecei falando muito com jovens sobre carreira, e hoje eu me descobri comunicadora, né, através do Compartilha Cast, e eu não deixo de falar da profissão, né? Aqui eu quis trazer que você começou como empregada doméstica, você faliu uma empresa e hoje você transformou a sua vida, a sua carreira, numa linda profissão de ajudar outras pessoas a se despertar, a florescer ainda mais. Né? E o quanto é muito importante quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender que a gente começa de um jeito, mas tudo vai se transformando. E tudo que a gente vai aprendendo ali, no passado, ele só soma para as grandes e maravilhosas oportunidades que vêm por aí. Sim. Então, a gente não pode se apegar naquilo. Ah, mas eu não estou muito feliz fazendo. Traz isso que você tem de conhecimento e descobre aquilo que você gosta. Eu nem imaginava que um dia eu estivesse na frente de um microfone. Mas, como você falou, e muito obrigada por essa mensagem. Eu estou sendo voz de muitas mulheres, seja da minha família ou de diversos lugares, que estou podendo trazer informações que muitas pessoas não fazem nem ideia de onde conseguir. Quantas mulheres das nossas famílias foram caladas? Você está nesse lugar. E eu aqui também, levando essa mensagem, é por elas que não puderam. Muito obrigada. Gratidão, universo, gratidão, Deus, por essa oportunidade. E eu agradeço de novo, Adriana, por você ter me ajudado aqui a compartilhar mais
mais uma história para todo mundo. Amanda, do fundo do meu coração, muito obrigada por essa conexão. Andréia, por você ter trazido aqui a Adriana, porque Adriana, Andréia, eu estava me confundindo aqui nos nomes. E Maurício, mais uma vez, muito obrigada por você estar sempre me ajudando aqui nos bastidores. E eu agradeço muito você que está comigo em mais um episódio. Muito obrigada. Mas já sabe, hein? Se ainda não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha. Porque quanto mais você comentar, compartilhar, dá o seu like, mais o YouTube entende que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio. Até Tchau, mais. tchau.